tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Há mais de um mês atrás, na verdade, antes da pandemia, a gente concluiu o capítulo 2, que falava sobre a introdução à química orgânica e o estudo do átomo de carbono. Hoje, para iniciar as nossas atividades remotas, vamos estudar o capítulo 3, petróleo, gás natural e carvão mineral, que são as principais fontes de hidrocarbonetos. Então, nós vamos compreender algumas regras de nomenclatura, que é muito importante. Os principais grupos de hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos, e ver um pouco sobre petróleo, gás natural e carvão mineral, que são as principais fontes de hidrocarbonetos. Então, a nomenclatura na química orgânica ela é sistematizada, ela é organizada pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. A nomenclatura é bem simples, ela é composta por um prefixo, pelo infixo e por um sufixo. Esse prefixo ele vai se referir à quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. O infixo vai se referir ao tipo de ligação que eu tenho entre esses carbonos da cadeia. E o sufixo ao grupo funcional. Cada grupo funcional vai ter seu sufixo, a sua terminação. Então, para eu saber que grupo funcional é o meu composto, basta eu olhar a terminação. Para eu saber se minha cadeia é saturada, é insaturada, basta eu ver o infixo. Para eu saber quantos carbonos existem na minha cadeia, basta eu ver o prefixo. Então vamos lá. O prefixo ele indica o número de carbonos na cadeia. A gente já viu nas aulas anteriores que de acordo com o número de carbonos eu tenho um prefixo. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent e por aí vai. Já o infixo ele vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono na cadeia principal. Se só houver ligações simples, o infixo é AN. Se tiver dupla, se for uma dupla, é EN. Se for duas duplas, DIEN. Se for três duplas, TRIEN. E se for ligações triplas, IN e N. Já o sufixo, como a gente acabou de ver, ele se refere ao grupo funcional da minha substância. Os hidrocarbonetos, a característica principal dele é apresentar apenas carbono e hidrogênio. Já outras substâncias, como o álcool, apresentam como grupo funcional a hidroxila, o OH ligado a carbono saturado. A gente tem alguns exemplos simples, como por exemplo o primeiro aí, a gente tem um composto hidrocarboneto, claro, só tem carbono e hidrogênio. Um composto com 4 carbonos, se tem 4 carbonos é but. Entre esses carbonos só tem ligações simples, então AN. E como é hidrocarboneto O, o nome dessa estrutura é butano. Por último, a gente tem uma estrutura com um carbono apenas, MET. Esse carbono só faz ligações simples, é evidente, AN. E a terminação, a gente pode perceber aqui, nesse último composto, a hidroxila ligada ao carbono, o OH ligado a um carbono. Se tem um OH ligado a um carbono saturado, essa estrutura aqui é um álcool. E o nome, a terminação de álcool é ol. Então, o nome dessa estrutura é metanol. Uma observação que eu tenho a fazer é que vão perceber que algumas substâncias têm um nome usual, um nome comercial, como por exemplo o metanol. O metanol é conhecido no comércio como álcool metílico. Cuidado com o metanol, diferente do etanol que você pode consumir, que você usa para se higienizar, para diversos fins. O metanol é um álcool tóxico, ele pode matar, tá bom? Localizadores. Os localizadores são números que indicam a posição da insaturação, ou a posição da ramificação, ou ainda a posição do grupo funcional. Nada mais é do que eu numerar os carbonos da cadeia principal, para eu saber aonde a ramificação,
a insaturação ou o grupo funcional está ligado, tá bom? Eu escolho uma das extremidades de acordo com a regra e começo a numerar. Então, a gente tem um composto aí formado por 4 carbonos, onde eu tenho uma insaturação. Se a insaturação estiver mais próximo da extremidade da direita, eu começo a numerar o carbono da extremidade da direita. 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2 eu tenho uma dupla. Para dar nome eu vou colocar prefixo, que é referente a 4, but. No carbono 2, então boto 2, traço, a ligação dupla em e a terminação de hidrocarboneto O. O nome dessa estrutura é but2eno. Já a segunda, eu continuo a numerar da extremidade da esquerda, porque a dupla está mais próximo da esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 carbonos também, but. O infixo em no carbono 1 em, e o sufixo O de hidrocarboneto. O nome dessa estrutura é but1eno. Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia cíclica e de cadeia ramificada. De cadeia cíclica é bem simples. Você vai continuar com o prefixo, o infixo e o sufixo e vai adicionar antes do prefixo o termo ciclo. Então, ciclopropano, quando eu tenho uma cadeia fechada com 3 carbonos, ciclopropano. Quando eu tenho uma cadeia fechada com 4 carbonos e uma insaturação, ciclobuteno, ciclobuteno, ciclopenteno e ciclohexano. Já para as cadeias ramificadas, primeiro eu vou identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A gente já viu. É a que tem a maior sequência de átomos de carbonos ligados entre si. Então, depois que eu identificar a cadeia principal, eu vou identificar as ramificações, também chamadas de grupos substituintes. Então, identifiquei as ramificações, eu vou numerar a minha cadeia de acordo com a extremidade mais próxima da insaturação ou mais próxima da ramificação. E para dar nome, primeiro eu vou colocar a posição do grupo substituinte, depois eu coloco o nome do grupo substituinte e aí eu faço o normal, vou nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? Aí eu coloco a quantidade de carbono. A cadeia principal tem alguma dupla ou é só simples? Aí eu coloco. E esse composto só tem carbono e hidrogênio? Se sim, eu coloco a terminação O. Então, esses grupos substituintes, também chamados de grupos alquilas, são derivados de hidrocarbonetos saturados pela retirada de hidrogênio. Um exemplo bem simples aqui, é o metano. Quando eu retiro um hidrogênio desse metano, eu passo a ter um grupo substituinte CH3 traço. Ele precisa fazer uma ligação para se estabilizar. E o nome desse grupo substituinte deixa de ser metano e passa a ser met, com a terminação il ou ila, passa a ser metil. Então, a terminação de grupos substituintes de radicais é il ou ila. Então, deixa de ser metano, passa a ser metil. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas constituídas somente por átomos de carbono e hidrogênio. São muito utilizados como combustíveis, como solventes e como matéria-prima para a indústria de plástico, borracha, para a indústria farmacêutica, entre outros. E as principais fontes de hidrocarbonetos são o petróleo e o carvão mineral. O petróleo, basicamente, os alcanos, e o carvão mineral, os compostos aromáticos. Por ter uma quantidade enorme de compostos, os hidrocarbonetos foram subdivididos em grupos. Que grupos são esses? Os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos.